Vamos para a aplicação de alguns exemplos resolvidos em relação a esse conceito de intersecção, né, de circunferência, onde elas podem se coincidir em apenas um ponto, dois pontos ou nenhum ponto. Então, eu trago para vocês aqui essas duas equações. Então, essa primeira representa a primeira circunferência e essa a segunda circunferência. São duas fórmulas, né, que representam a equação da circunferência. Como elas apresentam pontos em comum, a gente precisa verificar se realmente existem esses pontos em comuns. De que maneira que nós podemos resolver essa condição? Nós aplicamos um sistema de equações, porque como elas devem apresentar pontos em comum, elas têm que ter as mesmas incógnitas, né? Mesmos valores para x e y, para que a gente consiga determinar esses pontos em comuns. Então, a gente aplica primeiramente um sistema, né? Mas depois que eu aplico o sistema, eu preciso organizar melhor isso daqui, né? Então, no caso do 100, eu passo para o outro lado da forma negativa, né? E aí, para desenvolver um sistema, a gente tem duas maneiras. Nós podemos fazer um somatório, né, pela adição de equações, ou pelo método da substituição. Nesse caso aqui, eu recomendo aplicar o método da adição. Mas para fazer o método da adição, a ideia desse método é que ao somar as duas equações, a gente consiga eliminar alguma incógnita, né? Então, aqui como x e y, né, elevados ao quadrado, eles têm mesmos valores, para que a gente consiga somar as duas e eliminar eles, um tem que estar positivo, o outro tem que estar negativo. Então, por esse motivo, eu optei por multiplicar por menos 1 a segunda equação. Ao multiplicar por menos 1, eu obtive menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, mais 12x, mais 12y, menos 68. Então, eu consigo eliminar essas duas equações, essas duas incógnitas, e aí eu vou somar o que restou. Então, o que restou? Restou o 12x, o 12y, e aí eu tenho menos 100, menos 68. Somando eles, a gente tem menos 168. Para ficar fácil o desenvolvimento, como tudo isso daqui é múltiplo de 12, eu optei por dividir por 12. E aí eu obtive essa equação mais simplificada, x mais y menos 14, tá? Bom, a gente chegou numa equação de primeiro grau, certo? Ou seja, a equação da reta. Essa equação da reta nada mais é do que a equação da reta que passa por esses dois pontos coincidentes. Então, eu só isolei aqui o y e cheguei em y igual a menos x mais 14. E agora, pelo método da substituição, nós vamos pegar essa formulação e substituir na primeira equação, tá? Então, aquela primeira equação, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 100, eu vou substituir esse menos x mais 14, que aí eu fico com uma única incógnita. Ao desenvolver essa única incógnita, nós vamos chegar nessa expressão aqui, tá? Essa expressão, eu somei os termos, né? E cheguei em 2x ao quadrado menos 28 mais 96 igual a zero. Como todos são múltiplos de 2, eu dividi por 2 para simplificar e cheguei em x ao quadrado menos 14x mais 48. Como resultamos numa equação de segundo grau, para resolver e encontrar esse valor de x, nós aplicamos Bhaskara, né? Onde o número que acompanha o x é o a, o número que acompanha o x ao quadrado. O número que acompanha o x é o b e o número sozinho é o c. Então, a gente aplica Bhaskara, que é menos b mais menos, multiplicado por raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes o a. Substituindo os termos, né? Então, menos da fórmula, menos 14 mais menos, raiz de menos 14 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes o a, que é o 1, nós chegamos nisso daqui. Então, nós vamos ter duas respostas, uma parte positiva e uma parte negativa. Então, 14 mais raiz de 4 dividido por 2 dá 16 sobre 2, que dá 8. 14 menos raiz de 4 dividido por 2 dá 12 sobre 2, que dá 6. Então, nós encontramos duas respostas para o nosso x, tá? Encontrando essas duas respostas para o x, nós vamos voltar na equação da reta e substituir esses valores, tá? Então, primeiramente, eu vou substituir o 8. Então, quando o meu x for 8, substituindo na equação da reta, o meu y vai valer 6. E quando o meu x for 6 e eu substituo na equação da reta, o meu y vale 8. Então, os pontos 8 e 6 e 8
são os pontos, né, os dois pontos que são comuns à intersecção dessas duas circunferências. Vamos agora para o exemplo 2. No exemplo 2, nós temos essas duas equações, né, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, e a outra x menos 4 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 36. Vou fazer o mesmo procedimento, vou criar um sistema de equações, e aí para poder realizar, anular algum dos termos, a gente tem que fazer as manipulações, né? Então, primeiramente, eu escrevi elas aqui, o 4 eu passei para o outro lado, né? Então, ele está positivo, fica negativo. E aqui eu fiz a distributiva no x menos 4 ao quadrado, tá? Fiz a distributiva aqui e reorganizei a minha expressão, deixando ela dessa forma. Para poder eliminar o x ao quadrado e o y ao quadrado, que são os termos que são comuns e unitários, né, na parte superior e inferior, eu vou multiplicar a parte de baixo por menos 1. Ao multiplicar por menos 1, eu vou chegar nisso daqui, ó. Menos x ao quadrado, menos y ao quadrado. Então, esses dois, ao somar com a parte de cima, eles se anulam. E aí, sobrou 8x mais 20. E o menos 4 na parte de cima. Então, somando aqui, o que sobrou? 8x menos 4 mais 20, sobrou 16. E aí, 8x é igual a menos 16, né? Que eu passei o 16 para o outro lado. Então, o 8 vai passar dividindo. Então, menos 16 sobre 8, eu cheguei que o x vale menos 2, tá? Voltamos na primeira equação, tá? Aqui percebam que a gente não gerou naquela equação da reta, e a gente teve uma única resposta para o x. Então, isso daqui é um sinal de que, provavelmente, ou o nosso elemento ele tem um ponto em comum com a circunferência, ou ele não tem nenhum ponto em comum, tá? Então, a gente volta e pega esse valor e substitui na nossa equação, tá? Ao substituir na nossa equação, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4, eu substituí o menos 2 e eu encontrei que o y ao quadrado é igual a zero, ou seja, o y é igual a zero. Então, para essa condição aqui, nós temos apenas um ponto em comum, que é o ponto menos 2 e menos 2 em x e 0 em y. E aí nós teríamos essa situação aqui, ó. O ponto em comum é exatamente essa notação gráfica que nós temos representada aqui. Essa primeira reta, tá? Aqui, pessoal, a gente tem ela representada até para a gente entender um pouquinho mais sobre o raio dela, né? Vocês podem perceber que ela tem raio 2 aqui, né? E essa outra, como ela vai até... Ela tem raio 6. Então, se nós pegássemos as equações iniciais e fizéssemos as manipulações, né? O que nós podemos observar aqui, ó? Esse número que está sozinho do outro lado, ele é sempre o nosso raio, né? O raio ao quadrado. Então, aqui, esse 4, ele já é resultante da elevação ao quadrado. Então, que número elevado ao quadrado dá 4? Então, 2 ao quadrado dá 4. Então, o nosso raio aqui é 2. Que número ao quadrado dá 36? É 6. Então, 6 ao quadrado dá 36. Com isso, nós conseguimos observar aqui graficamente que aqui nós temos um raio 2 e na circunferência maior um raio 6. E elas têm apenas esse ponto aqui em comum. Vamos para mais um exemplo. Temos duas equações. Faço o mesmo processo. Monto o sistema de equações. Aplico a distributiva nos elementos que precisam ser organizados, né? E aí eu chego nessa condição aqui. Nessa condição, para poder eliminar o x ao quadrado e o y ao quadrado, eu multiplico por menos 1. Ao multiplicar por menos 1, eu cheguei nessa condição. Somando-se as equações, vai restar aqui embaixo o menos 4x e 7 mais 45, 52. Então, o meu x aqui, ele deu 52 sobre 4, que é igual a 13. Como eu disse anteriormente, quando a gente encontra uma única resposta para x, né, e a gente não cai naquela condição da equação da reta, nós temos duas situações possíveis de solução. Ou essas duas circunferências se encontram em apenas um ponto, ou elas não se encontram, tá? Então, isso daqui não é garantia de que elas realmente se encontram, tá? A gente precisa ainda descobrir o valor do y válido. Então, eu pego esse x aqui que nós encontramos e vamos substituir na primeira equação que nós tínhamos lá no início. Ao substituir, nós caímos numa equação de segundo grau, tá? Por ser uma equação de segundo grau, o que a gente tem que fazer? Aplicar Bhaskara.
Só que aqui eu já apliquei, primeiramente, delta, que delta nada mais é que aquele valor que está dentro da raiz, né? Quando eu aplico o delta, pessoal, vamos relembrar um pouquinho dessa parte de matemática básica. O delta, ele tem duas respostas, né? No caso do nosso x, ele vai ter duas respostas reais válidas quando o delta for maior que zero. Quando o delta for igual a zero, nós temos uma única resposta válida. E quando o delta for menor que zero, a gente não tem respostas reais, porque não tem como eu pegar um número negativo e aplicar a raiz dele, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei essa equação e apliquei o delta, né? Aplicando o delta, a gente chegou no número igual a menos 480. Menos 480 cai na condição que o delta é menor que zero. Nessa condição, nós não temos uma resposta real. Ou seja, essas duas circunferências, elas não se encontram em ponto algum. Graficamente, elas poderiam ser representadas dessa forma aqui. E aí, vamos só entender um pouquinho dessa parte das posições relativas, né? O que diz essa parte de posições relativas? Quando a gente pega a distância entre os pontos, né, de duas circunferências, ou seja, a distância entre os centros dela, então, quando o somatório dos raios delas forem maior que a distância entre esses pontos, nós temos uma circunferência que elas não se encontram, que elas são chamadas de circunferências exteriores, que elas estão equidistantes de modo que elas não tenham pontos em comum, tá? Então, a gente cai nessa condição aqui. De que forma que a gente poderia resolver isso, né? Então, a distância, ela é maior que o raio 1 mais o raio 2, e, basicamente, quem que seriam essas distâncias, né? Esses valores. O meu raio 1 nada mais é que o meu centro da circunferência multiplicado pelo o meu ponto 1, mais o meu ponto 1 vezes o ponto 2, mais o ponto 2 vezes o centro da circunferência 2. E isso daqui vai dar maior que o raio, tá? Então, essa distância aqui entre os pontos, ela seria o somatório disso daqui. Então, quando isso for maior que o raio 1 e o raio 2 somados, nós temos uma condição de circunferências exteriores. Quando a distância entre os centros das circunferências for exatamente o somatório dos seus raios, nós temos uma situação de circunferências que se tangenciam exteriormente, tá? Então, de forma externa, elas são tangentes entre si. Para o terceiro caso, nós temos uma outra situação. Quando o módulo do raio 1 menos o raio 2, ele der igual à distância entre os centros, nós temos uma situação das tangentes interiores. Então, é como se fosse uma circunferência dentro da outra. Então, se eu pegar a distância, né, entre os centros delas, né, essa distância que nós estamos trabalhando, que é o módulo do raio 1 menos o raio 2, então, quando eu falo módulo, é sempre o valor, mesmo que ele dê negativo, a gente considera a opção positiva. Então, ele for igual a essa distância, nós temos uma situação de circunferências que se tangenciam interiormente. Agora, quando nós tivermos uma situação que as nossas circunferências se interceptam entre si, ou seja, o módulo do raio 1 menos o raio 2 é menor que a distância entre elas, menor que o raio 1 mais o raio 2, aí eu tenho circunferências secantes, que são circunferências que se interceptam entre dois pontos. Agora, quando nós temos o caso, que é o quinto caso, que zero é menor ou igual a que a distância, que é menor que o módulo do raio 1 menos o raio 2, nós temos a situação de circunferência de menor raio interior à outra, tá? Então, a circunferência que tiver o menor raio, ela fica exatamente no interior da outra de maior raio. E aí, o último caso, quando a distância, né, entre os centros delas foi igual a zero, aí nós temos um caso que ela é concêntrica, né? É aquele caso que nós fizemos que elas são coincidentes, né? O centro delas. Então, nós caímos nessa condição. E aí, eu trago alguns exemplos, né? Para a gente estudar um pouquinho essa parte de posição das circunferências. Então, ó, eu tenho duas fórmulas, né? Duas equações da circunferência. E ele pede que a gente determine a posição delas. Então, primeiramente, com essas formulações, né, vocês já aprenderam na aula anterior, na aula 2, como nós determinarmos os valores, né,
do centro da circunferência e o seu raio, certo? Então, aqui nós temos, como ela está simplificada, né? Aqui a gente tem que o x é igual a zero, o x0, e o y0 também é igual a zero. Como o nosso raio ao quadrado dá 49, a gente tem que o raio vale 7, beleza? Agora, nesse caso aqui, percebam que ela está expandida. Então, a gente tem que fazer aquele procedimento que nós fizemos lá na nossa segunda aula, para organizar isso melhor e determinar quem que é o valor dos nossos centros e do nosso raio, tá? Aqui foi determinado que o raio vale 3 e 4, perdão, o centro, e o raio vale 6. Então, com esses dados aqui, a gente pode verificar qual que é essa distância entre os centros. Então, a gente aplica a fórmula da distância, certo? Então, a fórmula da distância é aquela fórmula aplicada na primeira aula, né? Então, a gente vai pegar o quê? O x do segundo menos do primeiro elevar ao quadrado, o y do segundo menos do primeiro elevar ao quadrado, e tirar a raiz. Nós chegamos no valor 5. Então, se a gente comparar com a soma dos raios, né? Então, se eu pegar o raio de uma com o raio da outra, nós temos que o somatório dos raios é igual a 13. Mas a distância entre os centros deu 5. Então, portanto, a distância entre os centros da circunferência é menor que o somatório dos raios. Dessa forma, a gente conclui que elas não podem ser exteriores e nem tangenciam exteriormente, tá? Porque a gente caiu nessa condição que a distância é menor que o somatório do raio. Então, elas não caem na condição ser exterior e nem se tangenciar exteriormente. Agora, vamos para outra situação, né? Mas se a gente aplicar aqui a distância entre os centros, comparar ali com a situação onde a gente tem o raio 1 menos o raio 2. Quando a gente pega o raio 1 menos o raio 2, a gente tem o valor 1. Ou seja, nesse caso, a gente cai na condição que a distância entre os centros é maior que o módulo do raio 1 menos o raio 2. Nesse caso, a gente também conclui que elas não podem ser concêntricas, uma interior à outra ou tangentes exteriormente, né? Para a conclusão, a gente tem que elas são secantes, né? Então, secantes, a gente vai cair nessa condição aqui. Ela vai cair nessa condição do nosso quarto caso, onde nós temos que a nossa distância entre os centros é maior que essa condição aqui. E aí, isso é menor, né? A distância é menor que o raio. Então, quando ela satisfazer a essa condição, ela vai ser considerada circunferências secantes. Aqui eu tenho mais um exemplo, onde nós temos essas duas equações de circunferência. Então, aqui nesse caso, é para obter a intersecção, né? Exemplos que a gente fez anteriormente. Então, a gente vai aplicar aqui, montar um sisteminha com essas duas equações. Montando o sisteminha com essas duas equações, nós vamos descobrir os valores de x e y, né? Aqui é o exemplo praticamente que a gente já resolveu, que a gente encontrou resposta 6 e 8 e 8 e 6. Então, isso nós já temos resolvido anteriormente. E aqui ele pede para a gente determinar a posição relativa das circunferências, tá? Mesma coisa que a gente fez ali para verificar, né, se elas são tangentes, secantes, né, se elas não têm pontos em comum. Então, vamos fazer o quê? Avaliar os valores que nós temos de cada uma. Então, para cada caso, a gente tem que determinar o centro da circunferência e o seu raio. Então, na primeira, o meu centro da circunferência, ele vale 0, 0 e o raio 7. E para a segunda, o centro é 3 e 4. Pessoal, aqui não está resolvido detalhadamente, tá? Porque isso aqui é conceito que a gente estudou na nossa segunda aula, tá? Mas então vocês podem voltar lá, para determinar esses valores, a gente segue aquele conceito da segunda aula. E aqui o raio vale 2. Tendo essas condições de centros, primeira coisa que a gente faz, qual que é a distância entre os centros? Calcula a distância entre os centros, cheguei no valor igual a 5, tá? E quando a gente pega o valor de 7 menos 2, né, que é os dois raios, a gente chega no valor de 5. Ou seja, aqui a distância ela é exatamente igual à diferença desses dois valores. Então, vamos voltar aqui. A gente cai nessa condição aqui, né? Quando a distância, né, entre os centros, ela é igual ao módulo, né, do raio 1 menos o raio 2,
né, elas são consideradas tangentes exteriormente. Então, lá a distância deu 5 e a diferença entre os raios também deu 5. Então, nós temos uma condição de tangente interior.